Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 Dias de Prosa. Hoje, prosseguindo com o livro Memórias, A Menina Sem Estrela de Nelson Rodrigues, lerei para vocês o capítulo 9, ok? Continuando com aquela história da primeira paixão de Nelson Rodrigues. Já era loura, louríssima na Batalha de Confete, mas só me lembrava do umbigo. Tudo era um umbigo irreal, fantasiado de odalisca. Era como se o carro aberto não levasse mais ninguém, nem chofer, só ela. Mas agora eu a via de perto e tão loura, sardas no rosto e pele de tortilha. Isso mesmo, tortilha. No dia seguinte passou por mim, juntinho de mim, olhou, sorriu e passou adiante. 2 ou 3 dias depois, conheci o marido. Era terrível de ver a sua testa obsessiva, total, que vinha pela cara e a substituía. E depois subia pela cabeça e só parava cá atrás, na nuca poderosa, vácuo. Mais tarde vi um Buda no Eu Sei Tudo e o achei parecidíssimo com um fulano. O que me tortura ainda hoje é que ele continua sendo uma testa, e não cara, e não um olho, e não um nariz. E como uma testa podia ser o Buda do Eu Sei Tudo? Muitos e muitos anos depois, abro uma revista recentíssima e vejo Sophia Loren em uma página inteira. Todo me ilumino, numa certeza radiante. O Carlo Ponte, da Estrela, era o marido da Tortilha. Muito mais parecido, de uma semelhança muito mais taxativa. O sósia era o Carlo Ponte e não o Buda. Ainda os vejo, de braços dados, na calçada da rua Dona Zolmira. E súbito completei a minha lembrança da Batalha da Confete. A odalisca não ia sozinha. Lá estava a testa, lá estava o Carlo Ponte, dando ao umbigo uma solene cobertura familiar. Ainda hoje, quando penso nos dois, imagino que a cara do marido pode influir no adultério. A cara ou a obesidade. Ou as pernas curtas, ou a papada, ou a salivação muito intensa. Eu me lembro de uma senhora que também traiu o marido. Quando lhe perguntaram por quê, ela alçou a fronte e respondeu, crispada de ressentimento. Porque ele sua nas mãos. Uma outra era infiel porque descobriu apenas o seguinte: o marido tinha saliva ácida. Às vezes, eu quero crer que foi uma dessas pequenas causas, um desses motivos insuspeitados, intranscendentes e mesmo humorísticos que a induziu ao adultério. Eu me fixo na figura do homem. Era parecido com Carlo Ponte. Muito bem, mas o Carlo Ponte de Sophia Loren tem um gênio proporcional capaz de fascinar a própria rainha de Sabá. E o outro da rua Dona Zulmira era desculpa, era Gordo e Eurives. Vejam, Gordo e Eurives. Depois andaram dizendo que ele transpirava demais, tinha o suor grosso e elástico dos cavalos. Não sei o que havia de história ou de lenda nos mexericos da rua. Não me recordo se na mesma ocasião havia outra infiel nas redondezas, sabida, consagrada? Não. A tortilha era a única, e as outras, todas as outras, se juntaram contra a adúltera. Deus me livre da virtude ressentida, da fiel sem amor. Eu estou vendo uma das nossas vizinhas, andava com os tornozelos enrolados em gases e ela própria explicava. São as minhas varizes, são as minhas varizes. Essa andava de porta em porta dizendo o diabo. Descobriram ou inventaram que o amante da tortilha era outro ourives. Essa coincidência profissional, e não sei porquê, levou o ódio ao delírio. Se fosse um dentista, um agrimensor, um arquiteto, mas um colega? Ainda se falava muito num senador que, traído, matara a mulher. A tiro, ele cuspira na cova. Pois a gorda das varizes queria fazer o mesmo. Se morrer, cuspo-lhe no caixão. E eu? Ficava de esquina, olhando a sacada. Se ela aparecia, já sabe, corria numa vergonha brutal. Eu a via quase todos os dias, com o marido ou sozinha. Ninguém a cumprimentava, ninguém. E o prodigioso é que o falso Carlo Ponte era cada vez mais amigo da infiel, mais solidário, mais compadecido. A minha grande felicidade era me enfiar no fundo do quintal, e só engendrava as minhas fantasias do pequenino Werther. Sonhava então com a minha própria morte. Eu morria e ela chegava num luto feroz. Eu me imaginava, sem vida, com a cabeça no seu regaço. Claro que o morto estaria vendo e ouvindo tudo,
Mamãe e papai, meus irmãos, chorando por mim, e ela junto do caixão rezando. Só de pensar em tal velório, eu mergulhava no caldeirão das delícias ferventes. Mas quem se matou foi ela. Um dia, acordo com um alarido em casa e por toda a rua. Vizinhas iam de uma calçada para outra, de portão em portão, ou gritavam de janela para janela. A tordilha tomaram veneno e morreram na hora. O médico da assistência só olhou e foi sumário. Morta. 10 minutos depois, fez-se na rua um folclore fulminante. O que se disse, o que se inventou. Uma das comadres jurou que o próprio marido a obrigara a tomar o veneno. Ela bebeu tudo e depois largou o copo que se estilhaçou no chão. Eu a vira na véspera da morte. Estava de braço com o marido e parecia ver as coisas com a doçura atônita de um último olhar. Continuavam falando, sem parar. Um outro dizia que a mulher ainda agonizava e o marido acabou de matá-la a pontapés. Hoje, há enterro até de Kombi. Naquele tempo, não. O da tortilha foi bonito como o de Inês de Castro. Vi quando o coche parou na porta com 6 cavalos de penacho. Não fui espiá-la no caixão, mas da calçada ouvia o choro do Carlo Ponte, choro abaritonado, choro mugido. Na hora de sair do caixão, ele pôs-se a bramar. Canalha! Canalha! Como canalha não tem sexo, pensou-se que acusava a mulher. Mas logo se viu que o canalha era ele mesmo, e de fato o ourives promovia ali uma autoflagelação ululante. Ninguém podia imaginar que aquela morte abria lesões, feridas na fragilidade e indefesa do menino. Vi quando passaram os cavalos e os penachos. Depois se disse que iam no mesmo táxi os dois ourives, o marido e o amante. Como que o pessoal é difícil, né? Haja fofoca. Vem assim, dos meus 7 anos casimirianos, toda a minha compaixão pela infiel. É um sentimento que sobe, que se irradia de não sei que profundezas. Muito mais tarde, já homem feito, escrevi um drama cujas raízes estão cravadas na Rua Alegre. Perdoa-me por me traíres. Essa peça é boa, viu? Um dos personagens da peça, no arranco de Starets, Zósimo, cai aos pés de uma adúltera e beija-lhe os sapatos. Eis o que aprendi em aldeia campista. Não se chama uma adúltera de adúltera. Jamais. Esse aqui, capítulo, foi escrito no dia 5 de março de 1967. Muito obrigado pela assistência e até mais.